Vamos então nos debruçar então aqui sobre a definição de mediunidade segundo Allan Kardec. Para que possamos compreender melhor esse assunto, nós precisamos das obras básicas da doutrina espírita. A obra maior, a obra básica, a obra fundamental para tratarmos sobre a temática da mediunidade é, naturalmente, o Livro dos Médiuns. É aquele livro que se debruça, sobretudo, sobre a parte científica da doutrina espírita. Temos a parte filosófica, né, no Livro dos Espíritos, temos aí a parte moral evangélica no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é nessas obras básicas que nós vamos procurar nos debruçar. Então, abrindo, né, o Livro dos Médiuns, nós encontramos aí um capítulo dedicado aos médiuns. E é um item relativamente pequeno, curto, em que, nesse item número 159, vem essa definição de que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Isso leva com que algumas pessoas, né, sejam taxativas. Ah, eu sinto. Ah, eu não tenho dúvida nenhuma. Ah, eu tenho provas taxativas de que sinto a influência dos espíritos. Outros vão se definir no extremo oposto. Vão dizer assim, olha, eu sou uma pedra, eu não sinto nada. Eu não vejo, eu não ouço, eu não tenho qualquer percepção, né? E encontramos aqueles que estão insatisfeitos, né? Porque aqueles que dizem que não sentem nada, né, se sentissem, aí dizem que iriam acreditar, que iriam se tornar mais confiantes. E aqueles outros, que sendo médiuns assim, bastante ostensivos, dariam tudo para alguns deixarem de ser, né? Eu vejo e não queria ver, eu sinto e não queria sentir, eu ouço e não queria ouvir. Né? Então, na definição lá de Allan Kardec é todo aquele que sente num grau qualquer, então não precisa sentir pouco, não precisa sentir muito, basta que sinta num grau qualquer. A influência dos espíritos é por esse fato médium. Há pessoas que vão dizer, ah, eu sinto, então o que você sente? E as pessoas vão descrever, né? Eu sinto mal-estar, ou eu sinto bem-estar, eu sinto arrepios, eu sinto frio, eu sinto calor, eu sinto palpitação, eu sinto náusea, eu sinto enjoo, né? Eu sinto fraqueza, sinto sensação de desmaio, né? Eu tenho sonho, eu não consigo pegar o olho. Ah, eu tenho uma sonolência brutal, eu durmo em tudo quanto é lado. A primeira coisa, se você sente, primeira medida de bom senso, de prudência, de cuidado, é assim. Será que não existe nenhuma causa médica para isso que você sente? Bom senso. Kardec foi conhecido como o bom senso encarnado. Bom senso. Às vezes a gente sente, né? Às vezes a gente ouve e tem causa. Ah, me dá um arrepio na coluna. Quando é que você sente isso? Quando a janela está aberta. Faz uma corrente de ar, eu me arrepio todinho. Nós tivemos uma experiência, antes de estarmos aqui na casa, para aqueles que não conheceram, nós estávamos num galpão, né, em que de vez em quando nós ouvimos barulho. Era natural que houvessem ruídos, né, porque às vezes as telhas estavam soltas, batia o vento, pá, 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 a telha estava solta, né. Nós tínhamos um mecanismo extraordinário, o Sr. Santiago subia do telhado, fixava as telhas, os barulhos passavam. O pessoal deixava de ter medo, né. Nós com o tempo fomos aprendendo, né, o tipo de influência dos espíritos. Tique, 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 seguido de toque, 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 era primeiro rato, depois era gato. Tique, 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 toque, 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 era gato correndo atrás de rato. Cansamos de ouvir. Tínhamos alguns companheiros que tinham um medo terrível dos espíritos. Ai, meu Deus, os espíritos estão chegando. Falei, você acha que com tanto médium aqui, os espíritos escreverem, falarem pela boca dos médios, os espíritos vão ficar fazendo barulho, ruído? Tem que ter alguma causa, como tinha, né? Depois,
a gente deu um jeito, nem tique-tique, nem toque-toque. Eles desapareceram todos. Né? Então, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é médium. Mas ele fica só por aí? Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. É o ser humano que poderá ser médium. Né? Aos amantes dos animais, eles vão dizer que tem um cachorro lá em casa que sente a presença dos espíritos, que tem um gato que quando fica mais arrepiado e chega alguém que ele não gosta, está acompanhado dos espíritos. Os animais podem realmente sentir a presença dos espíritos. Porém, os animais não são médiuns. O espírito, se quer comunicar conosco, né, ele pode influenciar até o comportamento do animal. Mas um cachorro não vai falar através do espírito. Nem um gato, gente. Outro bom senso que nós precisamos ter. Mas os espíritos podem influenciar o comportamento dos animais? Podem. Podem. Aí, olha, e os animais? Os animais são espíritos? Não. Os animais, diz Allan Kardec, são princípio espiritual. Né? Ainda estão num processo de evolução espiritual. Então, quando Kardec diz que essa faculdade, esse dom, esse talento é inerente ao homem, ao ser humano. Homem, mulher, criança, jovem, ancião, tá? Ao ser humano. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Prossegue Allan Kardec dizendo: por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Com essa afirmação de Allan Kardec, todos nós aqui somos médiuns. Alguns vão ficar assustados. Ai, você não me diga, eu digo. Eu estou repetindo aquilo que Allan Kardec nos ensinou. Todos nós, gente. Quem é que nunca teve uma intuição? Intuição. Você nunca vai à escola do filho e você diz assim: hoje eu tenho que passar lá. Por quê? Não sei. Chega lá, ainda bem que a senhora chegou. Olha que o menino está com a febre, a gente tentava localizar o seu número do telemóvel, não conseguimos. Que bom que a senhora passou por aqui. Intuição. Quem é que nunca teve um sonho com um familiar que já tenha falecido e que esse familiar aparecesse um pouco mais remoçado, mais jovem, né? Dizendo assim: fica tranquila, minha filha, eu estou bem. Pare de chorar, você tem chorado muito por mim, eu estou ótimo. E a gente acorda, diz assim: ah, que tranquilidade. Tive um sonho com meu pai, e ele dizia que estava muito bem. Estou mais tranquilo. Pronto. A mediunidade através do sonho, a mediunidade através da intuição. Né? Alguns outros terão outras características, mas podemos dizer que todos nós somos médiuns. Né? E Kardec ainda avança. Todavia, usualmente, em geral, normalmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica, o dom, o talento, se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, aqui Kardec vem nos chamar a atenção que, apesar de sermos todos médiuns, em geral, nós dizemos que fulano é médium e que fulana não é, porque numa a faculdade é mais ostensiva, é mais exuberante, é mais declarada. Então, aqui Kardec ainda nos diz que o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Sabe que organização é essa? Tá? É o nosso corpo periespiritual, o perispírito do médium, que ele renasce e essas características vêm impressas no corpo físico. É a organização. O corpo físico do médium, ele já renasce desde os primeiros dias de vida
com as características já para essa sensibilidade mediúnica. Porque, segundo os Espíritos, vem nos esclarecer, né? Quando nós renascemos, quando nós voltamos ao corpo físico na Terra, em geral, os médiuns ostensivos já trazem características biológicas, fisiológicas, orgânicas, apropriadas para o exercício daquela faculdade, né? Aqueles, por exemplo, que trazem a faculdade ou a facilidade para que os espíritos utilizem o seu aparelho fonador, o aparelho vocal, para se comunicarem, eles trazem características apropriadas à psicofonia. Aqueles que escrevem trazem características apropriadas à psicografia e assim por diante. Então, a faculdade mediúnica, nós poderíamos até dizer que é algo com o qual nós renascemos, acompanha-nos a vida toda e quando desencarnamos, quando deixamos o corpo físico, que sofrerá o processo natural da decomposição, ou seja cremado, seja como for, o ser espiritual imortal que nós somos, prosseguimos como médium no mundo espiritual. Olha, que eu não sabia dessa. Eu pensava que depois que desencarnasse, né, já fiz a minha missão, já cumpri a minha tarefa, no além já ninguém me chateia. O médium prossegue. Prossegue o médium no mundo espiritual. Por causa dessa organização mais ou menos sensitiva, que tem sede no perispírito, no corpo fluídico. Prossegue Allan Kardec. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. E não é. Não é. Uns terão capacidade para ver os espíritos, outros terão capacidade para que através das suas mãos os espíritos escrevam. Poderão escrever coisas que eles têm conhecimento no momento que o espírito está escrevendo. E poderão escrever coisas que eles não têm a menor ideia do que os espíritos estão escrevendo. Somente quando o transe, quando o fenômeno acaba, em que eles vão ler, é que tomam conhecimento do conteúdo da mensagem. Então, ela não é da mesma maneira. Se você pegar dois médiuns, por exemplo, psicofônicos, que os espíritos falam através deles, e observar, e analisar, e pegar até o mesmo espírito para se comunicar com um e com o outro, o espírito se manifesta de forma diferente. Por quê? Porque nós somos seres diferentes uns dos outros. Geralmente o espírito, quando vai se comunicar, ele utiliza o material psíquico, mental, intelectual do médium. Se for uma criatura analfabeta, iletrada, se for uma criatura estudiosa, profundamente conhecedora, com um grande cabedal de inteligência, o espírito vai utilizar esses recursos que o médium tem. E o mesmo espírito pode se manifestar por dois médiuns diferentes, com características completamente diferentes. Justamente porque essa faculdade não é igual em todos. Às vezes nós observamos, eu sou médium porque a minha avó já era assim, né? Minha mãe era assim, era médium também, e eu sou assim. Não obrigatoriamente. Pode observar diferenças na manifestação de um médium para o outro. Prossegue, né? Kardec dizendo, geralmente os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos dessa ou daquela ordem, donde resulta que formam tantas variedades quantas são as manifestações as espécies de manifestações. Vamos ver aqui as mais comuns. As principais. A dos médiuns de efeitos físicos, né? Houve até um que fazia show na televisão, fez sucesso, chamado Uri Geller. Né? Vocês devem se recordar. Ele dava shows na televisão, pegava talher, colher, barra de ferro, passava o dedo e o ferro se entortava na hora. Médium de efeito físico. Nós observamos. É espírita? Não, obrigatoriamente. É médium. Isso são outras características, porque a mediunidade não é uma propriedade do espiritismo.
A mediunidade sempre existiu, dentro e fora da doutrina espírita. Então, médium de efeito físico. Os médiuns, muitas das vezes que nós encontramos, conhecemos casos, por exemplo, de Zé Igó, que viveu na década de 60, 70, contactando diretamente com o Chico Xavier, que era um homem, né, muito simples e que fazia cirurgias, operações. Né? Por quê? Porque era um grande médium de efeito físico, um médium também de cura. Então, os efeitos físicos, os espíritos podem, muitas das vezes, se apresentar sob essa forma. A dos médiuns sensitivos ou impressionáveis são aqueles que têm uma sensibilidade, né? São mais intuitivos, têm uma certa percepção, notam, às vezes, a janela não está aberta e eles têm um arrepio nas costas, ou nas mãos, ou nas pernas, ou só de um lado do corpo. Né? Sentem, às vezes, intuitivamente a presença dos espíritos. Tá? A dos audientes, aqueles que ouvem os espíritos. Podem ouvir os espíritos como estão ouvindo a minha voz. Tá? Como podem ouvir os espíritos dentro da sua própria cabeça. Entende? Podem ouvir 2, 3 espíritos, cada um com uma característica. Às vezes conversando, dialogando com eles, fazendo perguntas e os espíritos respondendo. Né? É uma das características daqueles que ouvem. Né? Podem ouvir coisas muito belas e podem ouvir também coisas desagradáveis. Né? Depende do quê? Depende do tipo de espírito. Há dos videntes, são os espíritos, são os médiuns que podem ter a capacidade de ver os espíritos. Né? E é muito variável a maneira pela qual os médiuns videntes identificam. Há médiuns videntes que eles veem o espírito dos pés à cabeça. O fato que traz, a característica que traz. Tá bem? Às vezes o espírito que se apresenta com chapéu. Tá bem? Espírito, tem alguns espíritos, né? Mulheres, né? Se apresentam na forma feminina, muito vaidosas. Então elas têm chapéu, elas têm um vestido muito delicado, né? Elas têm a manga da roupa, né? É trabalhada, é toda voltada, a renda muito bem feita. E que diz assim, gente, mas é um espírito, apesar de estar morto, estar desencarnado, continua mantendo bom gosto. Mas isso a gente não perde. Né? Então esses espíritos, às vezes, podem se materializar totalmente. Às vezes, eles materializam, aparecem só o rosto. O médium, ao ver o espírito, né, vê que traz uma companhia, que tem uma presença, só o rosto do espírito. Né? Já vê aqueles porta-retratos que aparece só a nossa carinha? É mais ou menos assim. Né? Às vezes, o espírito que se materializa só do tronco para cima, do peito para cima. Né? Outros que materializam apenas as mãos. Eu lembro uma vez, recordo, né? Uma médica identificou a presença do espírito e ela disse, é papai. Por quê? Porque ele apresentava o anel de formatura no dedo que ele usava. Aquele anel era dele. E ele, ao se apresentar como queria se identificar, materializou e permitiu ver apenas a mão, né? E o pulso e o anel ali registrado. Característica. Né? Os espíritos são muito cuidadosos. Também tem a dos sonambúlicos. O sonambulismo é um tipo de mediunidade. Quem tem criança, quem tem jovem, não é? No estado sonambúlico, né, a criatura levanta. Isso às vezes é muito ostensivo a gente observar em criança. Levanta, está de olho aberto, parece que está acordado, não está. Tá bem? Anda, fala. A gente às vezes tem que cuidar de fechar portas e janelas, que fica com medo do sonambúlico atravessar ou cair. Né? Mas tem aqueles que levantam, falam, conversam. Né? Recordo uma vez de uma criança que falava no outro idioma, tá bem? Em que, né, os pais identificaram que tinha outras características, então é um outro tipo de mediunidade, o sonambulismo. Tem a dos curadores, entre os curadores, né, a mediunidade do passe, a mediunidade de cura, a imposição das mãos. Tá? Tem a dos pneumatógrafos, no caso que seria aí a escrita direta, tá bem? Os espíritos,
deixarem um recado sem precisar ali de nada para escrever. E também a dos escreventes ou psicógrafos. Também, no caso, os espíritos escrevem através, né, dos médiuns. Houve um médium notável, um português extraordinário, vocês deveriam conhecer um pouco mais da vida dele, nós já falamos aqui, chamado Fernando de Lacerda. Tá? Fernando de Lacerda psicografava com as duas mãos, com mensagens diferentes. Aqui, como a gente escrevia um espírita, que escrevia outro. E ele conversava com a gente. Tá? Não tinha consciência daquilo que estava acontecendo. Quando os espíritos vinham e assinavam, ele lia uma mensagem, depois lia outra. Tá bem? Então, são características. E há muita dúvida, né? As dúvidas frequentes. De que forma que o espírito liga-se ao médium? Né? As pessoas ficam, mas olha, como é que o espírito, que eu ouço falar muito em incorporação, o espírito entra dentro do corpo? Não. Então por que diz incorporação? É um termo que é utilizado, né, que dá a percepção de como se o espírito tomasse o corpo do médium, do instrumento mediúnico, e o espírito não toma o corpo. Né? Dá a ideia que para tomar o corpo, o espírito está lá, teria que sair. Não é assim? Não. O espírito, ele liga-se perispírito a perispírito. Eu dei aqui o exemplo, dizendo que o perispírito do médium, ele tem uma determinada característica. Pois é. Se tivermos 3, 4 pessoas aqui, e um de nós 4 formos médiums ostensivos, se aparecer uma entidade sofredora, ou pode ser uma entidade benfeitora também, não vamos rotular assim, e se aproximar de nós 4, geralmente o fluido, a vibração do médium, o espírito sentirá como se fosse algo mais agradável. E aí ele vai, eu vou abrir aspas para falar esse termo, ele vai se encostar, ele vai se aproximar. Daí as pessoas que não estudam, que não têm devido conhecimento, eu estou com um encosto. Tem que tirar um espírito que se encostou em mim. Desencosta. Não é assim? Se a gente pudesse, a gente empurrava, pontapé, né? Sai, me larga. Né? Mas por quê? Porque o fluido do médium, a vibração do médium, o espírito, ao se aproximar de um grupo, se identifica logo. E o médium, se for um médium cuidadoso e atencioso, ele vai perceber o momento em que o espírito se aproxima. Assim, engraçado. Estávamos conversando nós 4. E aí o Helder, num determinado momento, falou num assunto lá do trabalho dele. Sabe que eu me senti mal na hora que ele falou? Ela não sabe qual é o assunto. Ela não conhece nem muito bem o Helder. Ela não sabe qual é o problema. Mas ela sentiu a presença do Espírito quando ele descrevia uma determinada questão. É muito interessante a gente observar essa sensibilidade do médium. Como que o Espírito se liga ao médium? Pelo pensamento. O médium, quando o médium ora, o perispírito, o corpo fluido do médium, tem uma capacidade que se chama da expansão. Não é só do médium. Todos nós temos essa capacidade de expansão do perispírito. Mas o médium, pela sua faculdade, ele traz isso de uma forma mais ostensiva. Quando ele se concentra e ora, o espírito que deseja ligar-se para comunicar-se, ele irradia o seu fluido. E a expansão do perispírito do médium com a expansão do perispírito do espírito funde-se, fazendo uma ligação, um plugue fluídico, e é através do pensamento. Daí a importância de como cada um de nós pensa. Apesar dos espíritos estarem atentos aos nossos pensamentos, emoções, ações, sobretudo a ação do pensamento. É aí que o espírito se liga ao médium, é pelo pensamento. De forma que, por vezes, nós estamos passando por uma fase menos boa, de perturbação espiritual,
e temos pensamentos repetitivos. Pensamento, volta e meia, aquele pensamento vem. O que acontece? O que ocorre? Numa situação de influenciação espiritual, o espírito muitas das vezes projeta, lança aquele pensamento, em que nós podemos abraçar, agasalhar ou não, dependendo da nossa preferência ou do nosso gosto sobre aquele tipo de pensamento. Às vezes pode ser um pensamento negativo, às vezes um pensamento positivo, mas o espírito liga-se ao médium através do pensamento. Quando o médium se dedica a um trabalho regular, geralmente essa ligação, esse liga e desliga, isso é feito pelos guias, pelos mentores espirituais. Né? Fala assim, então o espírito se liga, eu sou médium, eu quero saber como é que desliga, ou como é que eu quero fazer para... Isso é trabalho dos guias, isso é trabalho dos mentores. Os mentores que veem, que observam qual o tipo de espírito que terá a condição de você receber e a de se comunicar. Outra dúvida, né? E os bocejos e arrotos. Eu tenho mediunidade, por quê? Porque eu abro muito a boca. Isso nunca foi sinal de mediunidade. Bocejar e arrotar. Se você tiver gastrite, esofagite, refluxo, hérnia de hiato, né? Flatulência, distensão abdominal, tudo isso pode dar bocejo e arroto. E não tem nada de mediunidade. Tá? É claro que isso também tem uma explicação à luz da doutrina espírita. Geralmente os espíritos sofredores, os espíritos doentes, eles trazem muitos fluidos, sobretudo ligado ao aparelho gástrico. E o médium, dependendo da sua sensibilidade, porque tem médium que não abre a boca, que não boceja, que não arrota, e outros que poderão ter essa característica mais ostensiva, tá? Ele, ao absorver o fluido da entidade negativa, ele pode ter essa sensação. Mas pode ser um problema físico, pode ser um problema de saúde. De modo que, às vezes, uma endoscopia vai nos esclarecer qual é o mal que a gente traz. Né? Há muita gente que prefere correr do tubo e atribuir o mal que tem aos espíritos. Né? Pelo sim, pelo não custa nada. Né? Se você tem muito esse sintoma, vai verificar, vai ver qual é o mal que você traz. Bem? Esses fluidos, eles podem ser eliminados sem necessidade de bocejo e de arroto. O médium disciplinado, ele ao sentir uma vibração negativa de um espírito, ele pode, pelo exercício mental, controlar de forma que ele não vai sentir essas manifestações. Às vezes, isso ocorre, e já tive a oportunidade de presenciar, com médiums que criam condicionamentos. O que é um condicionamento? Um condicionamento é uma situação da qual, se não for daquele jeito, não vai funcionar. Se eu crio aquela ideia, se eu alimento aquela ideia, recordo de uma médium, não questionava a faculdade dela. Mas ela só dava manifestação aos espíritos depois de arrotar. Né? O que era desagradável. Né? Vocês imaginam uma sessão com 4, 5 médicos, todo mundo arrotando. Vai ficar uma gracinha, né? Parece um coro de sapos. E ela arrotava tão alto, tá? Que você sabia se tinha sido padanisca ou febre ao almoço. Acreditem se quiser. Mas é. O que muita gente, em conhecimento disso, utiliza para fazer pouco e debochar da doutrina espírita. Percebe? Ela criou aquele condicionamento que tinha que dar 2 arrotos para que o espírito falasse. O espírito podia estar ali para falar, que ela só dava passividade depois que tivesse as suas eructações. Bocejo e arroto nunca foi sinal de mediunidade. Nunca foi sinal de mediunidade. Pode ocorrer com alguns médiuns, sim, como os condicionamentos podem ser outros. Tá? Se o médium achar que ele tem que se curvar todo para frente,
para depois vir para trás. E depois o espírito falar, e enquanto ele não sacudir assim, ele não vai permitir que o espírito se comunique. Você está dizendo que alguns médios têm vícios? Têm vícios, hábitos, condicionamentos. Eles criam aquilo. E se não acontecer daquele jeito, eles não funcionam. Tá? Então, bocejo e arroto não tem qualquer sinal direto com mediunidade. Tá bem? Vamos lá. Médio é como uma esponja. São coisas que a gente escuta por aí. Se eu pego uma esponja e mergulho numa água cristalina, ela fica encharcada da água cristalina. Se eu pego uma esponja e mergulho na lama, ela fica encharcada de lama. Quando ouvimos isso, médium é como uma esponja, dá a sensação de que o médium não tem vontade. Porque se chegar um espírito ruim, ou doente, ou sofredor, ele fica mal. Se chegar um bom, harmonizado, equilibrado, ele fica bem. E ele não tem vontade. O médium tem vontade. O médium tem preferências. O médium é como uma esponja? Sim, no sentido de que ele absorve os fluidos e poderá ficar encharcado com os fluidos dos espíritos, tanto sofredores quanto benfeitores. Mas isso não quer dizer que ele é um coitadinho, uma pobrezinha, uma infeliz que não pode fazer nada. Quando se aproxima um espírito sofredor, a gente pode agir e pode atuar. Por que eu estou sentindo essa entidade? O que foi que se passou? Eu estou num momento menos bom. Eu tive uma discussão hoje, eu estava num momento de raiva. Foi isso. Eu estava com raiva. Eu abaixei a minha faixa vibratória, senti a presença de um espírito sofredor. Vou sair dessa faixa, vou orar, vou procurar esquecer isso. E aquilo passa. O médium é como uma esponja, no sentido de absorver os fluidos, sim. No sentido de que ele não pode fazer nada e tem que dar passividade àquilo que lhe envolva, não podemos considerar. O médium tem um sistema nervoso alterado. Eu sou médium, por quê? Porque eu sou muito nervoso. Isso não é sinal de mediunidade, você pode ser desequilibrado. Você pode ser ansioso, você pode ser irritado. Comigo é assim. Quem falar uma fica sem resposta. Eu parto logo com a agressão. É desequilíbrio. Isso não é mediunidade. Mas eu não durmo. Há médios que dormem até demais. E outros que não dormem. Isso não é sintoma de mediunidade. Isso tem que ser avaliado, estudado. Eu disse aqui que o perispírito do médium, que o corpo físico do médium vem um organismo, uma estrutura preparada para trabalhar com os espíritos. Perfeito. Agora, dizermos que, por isso, o sistema nervoso do médium é alterado, é muito nervoso, é irritado, é por causa da mediunidade? Não. A gente vê como é que a gente vai tirando, né, as desculpas da mediunidade, porque o espírito tem costa larga. Os espíritos levam muita culpa, ou pelo menos tentamos lhes colocar muita culpa que é da nossa responsabilidade. Todo médium sofre muito. E quem sofre muito e não é médium, como é que se explica? Mas eu ouvi dizer que a mediunidade dá sofrimento. Então você me explica o que dá sofrimento em quem não tem mediunidade. O sofrimento, ele é fruto das nossas imperfeições espirituais, segundo explica a doutrina dos espíritos. Por que nós sofremos? Por que nós estamos na Terra? Por que estamos num mundo de justiça? Por que estamos passando por isso? Fruto do nosso planeta. Um planeta onde predomina a dor, o sofrimento. E nós, que aqui estamos, ora encarnados, somos espíritos comprometidos. Pronto. É por isso que sofremos. Uns sofrerão mais, outros sofrerão menos. Não tem nada a ver com a mediunidade.
O médium sabe tudo. Não sabe, não. É até bom, tem muita coisa que o médium não sabe. É até bom. Se soubesse, iria começar a interferir no nosso livre-arbítrio. O Raul Teixeira contou, aqui em Águeda, lá no Salão dos Bombeiros, quando ele fez lá um seminário, que ele tem uma faculdade mediúnica. Que ele tem a faculdade mediúnica de, ao aproximar-se de certas pessoas, perceber quando elas vão morrer num curto espaço de tempo. Ele contou isso numa palestra. Eu não sabia. Depois eu ainda brinquei com ele. Eu falei, Raul, você faz favor, quando você chegar perto de mim e sentir isso, eu não diz nada não. Ele falou, mas é verdade, Lutênio. Por diversas vezes, em várias ocasiões, eu tive a oportunidade, entende? De poder testemunhar isso. Eu aproximava, sentia e não podia falar nada. Não podia falar porque eu entendia que não deveria dar, né? Aquilo era um próprio testemunho que eu deveria dar vivenciando a mediunidade. Então o médium sabe tudo? Não sabe tudo, né? Não sabe tudo. Ah, mas os espíritos podem lhe dizer, só se forem espíritos brincalhões. Os guias, os benfeitores, eles sabem nos guardar. O que ocorre muitas das vezes com o médium é que o médium tem uma intuição muito refinada, muito apurada. E isso leva com que, por vezes, o médium tenha uma análise, uma visão, uma percepção de algumas situações à sua volta, em que ele capta, ele registra aquilo antes das coisas acontecerem. Mas não precisa ser desencarnação. Às vezes uma situação de doença, às vezes uma situação de dificuldade que vai se passar, e assim por diante. O médium não precisa estudar, porque ele já nasceu com a mediunidade. Mentira, o médium tem que estudar muito. Era tão bom se os meus guias me privassem disso. Eu odeio ler, eu detesto estudar. O médium tem que estudar muito. Palavras de Emmanuel, o médium tem o dever. Emmanuel carrega com força, né? Ele não diz, o médium convém que estude. Ele diz assim, o médium tem o dever de estudar muito. Vai ter que estudar. Ah, mas eu queria que os espíritos já me preparassem, já me dessem a capa feita. Os bons espíritos não dão, não. O médium tem que trabalhar. Que trabalho que você está se referindo? Ah, o trabalho espiritual. Tá bem, mas você vai trabalhar como? Você sabe o que é mediunidade? Mais ou menos. O médium é alguém que renasceu com esse compromisso no campo da mediunidade para poder se aprimorar e tudo. Você aceita isso? Não. Eu acho que se isso aconteceu comigo, Deus deve ter se enganado. Como é que você vai botar uma pessoa dessa para exercer uma coisa que ela não quer? Ou então vai enganá-la dizendo assim, trabalha, minha filha, trabalha que seus problemas vão passar. Mentira, não vão passar não. Às vezes vão piorar, porque você vai ter que dar conta da mediunidade. Muito bem refinada, muito trabalhada. Então o médium tem que trabalhar. O médium que compreende, que estuda, que se aprimora, que se dedica, ele poderá, vírgula, se quiser, vírgula, trabalhar. Se quiser. Tudo que é imposto não é bom. Você é obrigado. Você tem. Você deve estudar, compreender, aprimorar. Depois que você souber o que é, aí você escolhe o que você quer fazer disso. O médium que desenvolve a mediunidade não tem problema. Mentira, né? Mentira, vai ter problema como todo mundo tem.
Ah, mas se eu for desenvolver essa mediunidade, será que aqueles problemas que eu tenho com meus filhos iam passar? Não tem garantia nenhuma. Ah, eu tenho dificuldade no emprego, no trabalho, será que desenvolver se passar? Não tem garantia nenhuma. Não tem problemas. Tá? O médium que desenvolve a mediunidade tem problema como todo mundo tem. Sabe por quê? Que se o médium que trabalhasse, se dedicasse à mediunidade, não tivesse problema, nós teríamos uma outra situação mais séria. Sabe qual é? É que Deus seria injusto. Porque dá mediunidade para você para trabalhar, para resolver a sua vida, e não dá mediunidade a ela. Então esse Deus não pode ser bom. Soberanamente justo e bom, não. Perceberam? Fomos lá? Ok. É verdade que quando o médium trabalha os problemas passam? Não. Assim, mas você está desanimando a gente, criatura. Senão seria barganha. Troca-troca. Vem trabalhar com os espíritos e em troca você vai receber isso, você vai receber aquilo. A gente dá um jeitinho no seu marido, ele é um bocado rabugento, a gente põe ele mais calmo, põe ele menos irritado. Os espíritos, o pessoal gostou essa do marido, né? Então os problemas passam, não passam não, gente. Às vezes eles continuam igual. Sabe por quê? Porque o médium, ele vem com a mediunidade como forma dele se melhorar. Ele muitas das vezes é um ser altamente comprometido de reencarnações anteriores. Ele volta como médium para ajudar a ele e aos outros. O médium ajuda os dois planos que estão na Terra e os que estão no além. Os guias espirituais não podem resolver tudo. Os guias podem. Mas os guias, né, como eles são mais evoluídos que a gente, eles não resolvem tudo. Olha só. Por quê? Porque é a coisa que faz parte do nosso compromisso, faz parte do nosso karma, faz parte da nossa luta de vida. Então eles vão resolver. De quem é o mérito? Você tem um problema, Celeste. Vem o teu guia e resolve. De quem é o mérito? Da Celeste ou do guia? Do guia. Quando o Celeste desencarnar, fala assim, olha, eu evoluí, hein? Eu melhorei isso. Não, não. Teu guia que evoluiu, porque resolveu tudo para você. Te deu a papa pronta. A mediunidade pode ser paga. Evangelho segundo o Espiritismo. Deus não vende a sua bênção nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço. A mediunidade, porém, não é uma arte nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos, faltando este, já não há mediunidade. Se os espíritos forem embora, o que o médium faz? Nada. Olha, e aquelas pessoas que cobram, que recebem? Como é que fica? Pode ter espírito lá ou não? Tem. Os bons, os mentores, os guias são substituídos pelos burlões. Porque nós não vamos pensar que os enganadores estão só na Terra, no mundo espiritual também estão. Então eles ficam fazendo o papel de, fazendo-se passar pela posição dele. O médium tem poderes, eu já ouvi isso. Mas cuidado comigo, hein? Eu falei, mas por quê? Ah, porque eu sou médium, tenho poderes. E eu fiquei me perguntando, mas poder de quê? O Evangelho segundo o Espiritismo diz, ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Então, o poder que o médium tem é de ajudar ele próprio. Como? Humildando-se e procurando fazer da sua mediunidade, da sua capacidade de auxílio, uma forma de se melhorar. Mediunidade, para finalizar, está aqui a orientação do Evangelho. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. É verdade. Há muitas pessoas que querem ser médiuns, quando lhes dá jeito.
quando a vida corre bem, quando eles não estão com problemas. Há muitas pessoas que querem ser médiuns como uma forma de entretenimento, de ver se os espíritos dizem qualquer coisa de interesse. Fora disso, já não querem ser médium. E como diz o Evangelho, mediunidade é coisa santa. A gente deve mexer, brincar com coisa santa? Não deve. Então não deve brincar com a mediunidade. E que deve ser praticada santamente, religiosamente. É por isso que pode haver verão, pode haver inverno, pode haver férias, né? O centro espírita tem férias, né? Os médiuns não estão de férias, os passistas não estão de férias. Não, né? Até o dia que caiu aí um feriado, que era dia de atendimento aos espíritos sofredores na reunião mediúnica, né? Os médios vieram e o trabalho fez igual. Os espíritos estavam lá, precisavam ser atendidos. Procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre-se, assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Eu tenho que trabalhar, não posso me dedicar à mediunidade porque tenho que trabalhar. Então vai trabalhar, vai cuidar das suas obrigações profissionais. Eu tenho um familiar que precisa que eu tome conta, não me permite ter disponibilidade para ir ao centro espírita, para ter compromissos lá. Vai cuidar do seu familiar que precisa de você. Eu não tenho disponibilidade para isso, porque eu tenho que fazer ginástica, depois eu tenho que ir à aula de não sei do que, depois eu preciso não sei... Então vai cuidar da sua vida. A gente precisa ter essa disponibilidade, como diz aqui. Não lhe consagre, se assim for, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos levam em conta o devotamento e os sacrifícios. Vocês acham que os guias não sabem da nossa vida? Acham que os espíritos não sabem da nossa vida? O tempo que a gente tem sobrando e o tempo que a gente tem exprimido ali para poder dar conta disso e daquilo, eles sabem. Eles sabem. Então vai depender muitas das vezes da gente, tá? Então, hoje nós vamos ficar por aqui, na semana que vem nós vamos falar só da influência moral do médium, né? Pelo menos a gente assim já fica com a mediunidade, a definição segundo Allan Kardec. Quem quiser mais, livro dos médios, né? Que eu apenas trouxe alguns tópicos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer então a nossa prece. Envolvidos que nos sentimos nessa psicosfera amiga dos benfeitores espirituais, que cerca de 2, 3 horas antes de começarmos a nossa reunião pública, já que se encontravam preparando todo esse ambiente espiritual, que nos receberam, que nos saudaram quando chegamos até a casa espírita, que acudiram, que socorreram e amparam aquelas entidades que vivem, que caminham, que comungam em nossa companhia espiritual e a que foram assistidas nessa noite. Querido amigo Jesus, nosso roteiro, nossa paz, nossa alegria. No dia de hoje, Senhor, quando nos erguemos do leito, em que tivemos a oportunidade de atender às nossas primeiras necessidades de higiene, de alimentação, de cuidados profissionais, nós lembramos, Senhor, de que a gratidão pela noite vencida e pelo dia que começava deveria ser natural. O dia transcorreu, inúmeras atividades estiveram diante de nós e procuramos ali colocar a Tua presença em nossos pensamentos,
em nossas emoções e nossos atos, até chegarmos mais à noite aqui na Casa Espírita, buscando compreender esse assunto tão sério que é da nossa vida espiritual e que nos pede a devida dedicação e entrega para que a luz do conhecimento que a doutrina espírita nos traz à alma possa ser um verdadeiro sol no caminho da nossa vida. Muitos de nós, Senhor, desde muito cedo, esteve envolvido às voltas com os fenômenos espirituais que nos marcaram a caminhada, que gerou em nós curiosidade, atenção, fé ou descrença em outros momentos. E hoje prosseguimos, buscando aprender cada vez mais, para acertarmos mais e errarmos menos. Na noite de hoje, nesse mês em que nos debruçamos sobre a temática da mediunidade, quando somos alertados de que todos, num grau qualquer, somos médiuns, nós queremos te agradecer esse talento, essa possibilidade, e rogar-te, Senhor, que esse instrumento em nossas mãos possa ser um instrumento de paz, de alívio, de alento para as nossas vidas e naturalmente para aqueles que nos cercam. Se não compreendemos ainda a beleza, a seriedade, a santidade da mediunidade, abre o nosso entendimento, ó Senhor, para que possamos dizer, como um dia afirmou Francisco de Assis, faze de nós um instrumento da tua paz. Ajuda-nos, ampara-nos, a fim de que essas possibilidades sejam incrementadas pela proteção e pelo amparo dos mentores da vida maior. Que eles encontrem em nós instrumentos dóceis e afáveis de trabalho na senda da luz e do amor. Se porventura já trilhamos passos vacilantes ou difíceis na senda da mediunidade, leve em conta a nossa ignorância, nosso desconhecimento, e venha em nosso socorro para que possamos abraçar com seriedade e amor a oportunidade feliz que hoje nos concede. Deixa-nos orar nessa noite por todos os médiuns, aqueles que, estando na terra ou no além, recebam as vibrações dúlcidas da tua misericórdia e da tua compreensão, levando em conta todas as nossas ações felizes, todos os gestos nobres que se dedicaram na vida, que eles possam contabilizar a favor do seu equilíbrio e da sua paz. Quanto a nós, que prosseguimos na terra ainda em condição de trabalho e de serviço, inspire em nós a pequenez. Dá-nos sempre, Senhor, a noção do quanto somos falíveis, imperfeitos, pequeninos e necessitamos trabalhar para que a luz da oportunidade se transforme numa senda redentora de construção, de alegria e de felicidade no rumo de nossas vidas. Fica conosco, querido amigo Jesus, abençoando-nos nessa noite sempre. Que assim seja, Senhor.